Coloquei os AirPods. Então, olha só, galera. Na semana passada não, né? Há 3 semanas atrás, a gente a gente tinha começado Gálatas, né? E a gente tinha falado do verso 8 até o verso 14, né? Esse trecho aqui a gente já havia comentado a respeito dele. Quando eu expliquei a respeito do que dizia lá, a gente fez o pré-anúncio do evangelho a Abraão, como a escritura já tinha pré-anunciado o evangelho a Abraão e como Deus, por meio da escritura, já tinha pré-anunciado o evangelho em várias partes do Antigo Testamento, né? E a afirmação de Paulo de que aqueles que têm fé que são os verdadeiros filhos de Abraão, a gente viu também o que significa ser maldito diante da lei, no sentido de estar sobre a punição que a lei exige, né, quando você não pratica a obediência perfeita. E a gente viu a afirmação de Abacuque, que Paulo cita em Gálatas 3:11, o justo viverá pela fé. A gente viu o que isso significa lá no livro de Abacuque, aquela esperança de que Deus irá vindicar os seus filhos, e não é pelas obras, mas sim pela fé. E a gente viu como a morte de Cristo era substitutiva, no sentido dele ter recebido a punição dos nossos pecados no nosso lugar. Então, ele padeceu na cruz e se tornou maldito no madeiro, recebendo a punição que a lei exigia em nosso lugar. Então, nesse sentido, a morte de Cristo, ela tinha uma finalidade substitutiva. A gente tinha feito esse paralelo aqui da promessa a Abraão e como o pacto com os israelitas via Moisés era uma prefiguração ou um tipo daquilo que aconteceria em Cristo. Então, a gente tem a história de Israel como a sombra e a encarnação de Cristo, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição como a verdade em comparação com aquilo que era a sombra do Antigo Testamento, como a realidade agora, a substância daquilo que antes era uma prefiguração apenas. E como todas essas coisas, como todos esses elementos apontavam para Cristo e a sua função, a sua obra, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, tá? E aí a gente encerrou aqui, porque a bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Lembrando que toda essa argumentação de Paulo, ela está sendo dirigida aos Gálatas, porque eles estavam recebendo influência dos judaizantes, que diziam que tudo bem, Cristo salva, mas nós também precisamos cumprir a lei do Antigo Testamento. E Paulo veio tecendo toda a argumentação dele desde o início da carta aos Gálatas, afirmando a suficiência da obra de Cristo para a salvação por meio da fé e não por meio de obras. Então, ele contou um pouco da sua autobiografia para reforçar a sua autoridade apostólica. Depois, ele contou como a visita dele em Jerusalém, levando uma pessoa gentílica, né, um grego, e ele não foi obrigado a se circuncidar, não foi obrigado a se submeter à lei do Antigo Testamento. Ele conta o episódio dele com Pedro e tudo o que aconteceu lá. Depois ele repreende os Gálatas pela sua burrice ou pela sua insensatez, porque eles estão abandonando o evangelho verdadeiro em troca de obras, tá? E foi aí que a gente chegou nessa argumentação toda da cruz, da morte substitutiva de Cristo, tá? E agora a gente continua a partir do verso 15, tá? A gente continua aí a partir do verso 15. O que a gente tem no verso 15? Paulo começa dizendo assim: Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só,
e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Vamos até aqui, o versículo 22, nessa primeira leitura, tá? Acredito que eu consigo depois explicar também até o versículo 29, a gente encerrar Gálatas 3, mas vamos ver como é que a coisa anda. Então, olha só, o começo do versículo 15, ele já começa com essa fala. Irmãos, falo em termos humanos. O que ele quer dizer com isso? Falo em termos humanos. É basicamente como se ele quisesse dizer o seguinte: eu estou falando em termos de situações do nosso cotidiano. Vamos pensar nos contratos e vamos pensar nas alianças e nos testamentos que são feitos por nós, nas nossas circunstâncias, no cotidiano, na nossa rotina humana. É isso que ele quer dizer, em termos humanos. Via de regra, nós estabelecemos uma série de contratos, uma série de acordos com outras pessoas ao nosso redor. Sejam acordos de compra e venda, aliança de casamento, contratos de sociedade, uma série de tipos de acordo que nós firmamos com outros seres humanos. Então, Paulo quer avaliar um pouco essas situações do nosso cotidiano e como a gente vai entender aquilo que Deus faz a partir dessas situações. Então ele fala, em relação ao nosso cotidiano, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. O termo aliança que ele está utilizando aqui, ele pode, de alguma maneira, ser traduzido, né, aliás, de várias formas. A gente pode falar essa aliança em termos de contrato, né? Em termos de testamento, em termos de um acordo, mas pelo contexto que ele está se referindo aqui, muito provavelmente a melhor forma de entendermos esse termo de aliança que Paulo se refere é no contexto de testamento. No contexto de um testamento. Então, ainda que um testamento seja humano, uma vez que ele foi ratificado, ninguém revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Isso, o Wanderson até mencionou aí que na tradução da NVI, ela tá como testamento mesmo, né? A minha tela que está sendo compartilhada para vocês é a do Paint, não é isso? Sim? Isso, Tá, Pente. para ter Isso. certeza. Beleza. Na Bíblia, deixa eu até ver aqui, ó. Na NVT, ele ele fala assim, ó, irmãos, apresento-lhe um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável, tá? Que ele traduz por aliança também, na NVI por testamento. É uma tradução um pouco melhor, eu acredito, pelo contexto que a gente tá, que Paulo está apresentando aqui para gente, tá? Então, beleza. Então, vamos pensar nisso. Um testamento. O que é um testamento? Testamento é alguma coisa que uma pessoa faz antes de morrer, né? Deixando suas propriedades, seus bens, seus recursos para uma outra pessoa. A pessoa vai morrer, ela não vai ter como desfrutar mais daquilo que ela tem,
então ela vai transferir aqueles bens para uma outra pessoa. Via de regra, os testamentos são implicitamente deixados para os filhos. Caso a pessoa não deixe nenhum testamento, aquilo que ela tem vai acabar parando na mão dos filhos, pela lei civil, pelo menos atualmente brasileira. No período romano de Paulo, a banda tocava mais ou menos do mesmo jeito. Então, alguém poderia deixar um testamento, deixando instruções claras sobre quem receberia todas aquelas propriedades, todos aqueles recursos que estavam sendo deixados pelo testador. E o indivíduo que receberia o testamento, ele teria direito a tudo aquilo em virtude da execução do próprio testamento. Então, o que Paulo está dizendo? Em termos bem humanos, se alguém deixa um testamento, se esse testamento ele foi ratificado, ou seja, se ele foi confirmado como verdadeiro, ninguém pode revogar ou acrescentar nada a esse testamento. Então, a pessoa deixou o testamento, ele é verdadeiro, ele é legítimo, ele foi ratificado. Então, o beneficiário do testamento tem que receber aquilo. Caso ocorra uma revogação ou um acréscimo que não faça parte do testamento, isso não pode ser contra a lei. Isso viola todo o princípio de moral que nós entendemos como sendo de direito da pessoa que morreu e deixou as coisas dela. Então, eu não posso simplesmente pegar e falar assim, não, vamos dividir esse testamento aqui com o ciclano agora também, né? O outro vai fazer parte desse testamento assim, que o fulano que morreu deixou para aquela outra pessoa aqui. Não tem cabimento isso. Então, até nos nossos conceitos humanos, um testamento, uma vez que ele é ratificado, ele não pode ser revogado. Ele não pode ser revogado e nem nada pode ser acrescentado a ele. Tá? Então, esse é um princípio que Paulo está estabelecendo. E por quê? Porque ele está apelando à nossa própria razão. Ora, não é assim no nosso próprio costume? No nosso cotidiano, não é assim que a gente lida com as coisas? Não é assim que a gente entende a justiça funcionando? Então, vamos lá. Se é assim que a gente funciona, se é assim que no nosso cotidiano a banda toca, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha o que ele está dizendo. Deus fez promessas a Abraão e ao seu descendente. Deus fez promessas a Abraão e ao seu descendente, tá? Cara, a palavra descendente aqui é uma palavra que em grego se chama esperma. A gente usa essa palavra até hoje, né, em outros contextos. Geralmente não para se referir a sementes, mais necessariamente. Em alguns contextos, até mesmo na biologia, a gente ainda usa muito a palavra esperma para se referir a sementes. As plantas que têm sementes, por exemplo, a gente chama de gimnospermas, angiospermas, porque elas têm semente. E essa palavra era usada no contexto do Novo Testamento justamente para se referir aos descendentes ou à linhagem de uma certa pessoa. Então, a descendência de um certo fulano era o esperma daquele fulano, é a linhagem dele, a sua prole, aquelas pessoas que vieram a partir daquele ancestral. E olha o que Paulo diz. Ele diz que quando Deus fez as promessas a Abraão, Deus fez as promessas a Abraão e ao seu descendente, no singular. E ele enfatiza isso. Paulo diz: as promessas não foram feitas aos descendentes de Abraão, no plural. As promessas foram feitas ao descendente, no singular. E ele diz: não aos descendentes como se estivesse falando de muitos, porém como se estivesse falando de um só, e ao seu descendente. E ele enfatiza isso novamente. Então ele vem e diz: ao seu descendente. E ele conclui: quem é o descendente de Abraão a quem as promessas foram feitas? Segundo a interpretação de Paulo da narrativa de Gênesis, Cristo, então, é o descendente, o alvo das promessas que foram feitas a Abraão. Cara, a gente tem aqui uma argumentação de Paulo muito séria. Por quê? Ele está criando teologia
ele está argumentando com base na simples colocação de número de uma palavra do hebraico. Ele está dizendo, a palavra lá não está no plural, a palavra lá está no singular. Não é descendentes, é descendente. E quem é o descendente é Cristo. Então ele está criando toda uma teologia por trás com base na interpretação de uma única palavra num texto do Antigo Testamento. Se nós formos ser rigorosos, a gente precisa avaliar melhor essa palavra descendente, que é utilizada tanto na narrativa do Antigo Testamento, quanto na tradução do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta, quanto o uso da palavra do grego para descendente em toda a Bíblia. O que a gente pode perceber? Que essa palavra, em muitos casos, ela pode ser utilizada de fato como descendência. Ou seja, se referindo a muitos indivíduos e não apenas um. Em alguns casos, na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia para o grego, e no Novo Testamento, a palavra esperma acaba sendo utilizada para designação plural e não apenas para designação singular. Para eu ser até mais preciso com vocês, vou até mostrar aqui, por exemplo, eu vou abrir o texto aqui do grego para a gente ver quantas vezes ao todo essa palavra aparece no Novo Testamento. Então, Gálatas 3:16. Ó, a palavra esperma aparece 40 vezes no Novo Testamento, 20 vezes nos Evangelhos e no livro de Atos, 15 vezes nas epístolas de Paulo e 5 vezes nas epístolas gerais, tá? E o contexto delas, do contexto dessa palavra, muitas vezes ela se refere a sementes de plantas, boa parte das vezes que ela aparece no Novo Testamento. Ela está se referindo à semente literal, semente de uma planta, tá? De uma árvore. E muitas vezes ela também aparece no sentido de descendência humana, ou seja, da linhagem de um ser humano. E em alguns casos, realmente ela tem uma designação plural, mas realmente, na maioria das vezes, a palavra é utilizada para uma única pessoa, um único descendente, um único indivíduo fruto de uma outra pessoa. E é isso que Paulo está argumentando, que no uso dessa palavra no Antigo Testamento, quando a promessa foi feita a Abraão, isso deve ser interpretado muito mais no singular do que no plural. E para isso, a gente pode ter algumas questões aqui, né? O argumento dele, então, é que a semente espiritual de Abraão, que é Cristo, é o verdadeiro descendente dessa promessa, tá? E a gente vai vendo que ao longo da revelação no Antigo Testamento, Deus vai realmente mostrando que a promessa feita a Abraão, ela teria um cumprimento em um único indivíduo. Ela teria um aspecto geral em que toda a descendência de Abraão, os hebreus, os judeus, de forma geral, se multiplicariam e a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, mas que o alvo final das melhores promessas feitas a Abraão culminaria em uma única pessoa. Tanto é que, quando a promessa é feita a Abraão, ele não tem filhos. Logo depois, o próprio Abraão tenta dar um jeito nessa questão da sua descendência e cede à tentação de ter um filho com a sua concubina, de onde nasce Ismael. Mas Deus mantém a promessa não é para Ismael, a promessa é para Isaac. Novamente, Isaac também tem dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Mas Deus reafirma que a promessa não é para Esaú, mas a promessa é para Jacó. Então, novamente, apesar dos descendentes irem se multiplicando ao longo da história dos patriarcas, Deus vai afirmando a promessa em um sentido sempre singular e o cumprimento da promessa em uma única pessoa. Até que, à medida que a narrativa do Antigo Testamento vai se desenvolvendo mais, a gente tem as 12 tribos, Israel vai para o Egito, Moisés tira o povo do Egito,
Depois vem o período dos juízes, depois vem o período dos reis. E aquela grande massa de promessas, ela é cumprida em muitos sentidos na pessoa de Davi, especificamente. E Davi tem vários filhos, mas boa parte de todas essas promessas são restritas a Salomão, especificamente. E Salomão também depois e tudo mais, mas o culminar de todas essas promessas e o desenrolar de toda essa narrativa do Antigo Testamento, ela acaba acontecendo em uma única pessoa, que é o Messias prometido no Antigo Testamento, em quem todas essas promessas serão cumpridas, tá? Então, uma análise mais detalhada da história do Antigo Testamento, a gente vai perceber isso claramente. A cada vez que Deus fornece mais revelação, mais revelação, mais revelação, mais profecias, a gente percebe o tanto que as promessas importantes para Israel, elas não têm um caráter nacional, elas não têm um caráter plural, elas têm um caráter singular e elas são todas direcionadas a uma única pessoa exclusivamente, que é Cristo. Esse é o argumento de Paulo. Tá? Então, esse argumento não é baseado apenas na utilização de uma única palavra em Gênesis, que quer dizer descendente e não descendentes. Mas Paulo está argumentando ao longo de toda a história da redenção do Antigo Testamento, que todas essas promessas culminam em Jesus. E agora ele continua. E digo mais, ou digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Ou seja, o que, que ele está dizendo para a gente? Ele voltou para o argumento que ele tinha mencionado antes. Ele tinha começado o argumento dele falando, olha, em termos humanos, não é assim que a gente faz. Quando alguém deixa um testamento, alguém que vem depois não pode revogar este testamento. Então, ele está fazendo essa conexão aí com o versículo 15. E agora ele fala: uma aliança que foi confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei. Deus já tinha feito uma promessa a Abraão. Deus já tinha dado a ele uma promessa. Como que a lei que veio depois poderia revogar essa promessa? Não tem como. Um testamento já tinha sido entregue a Abraão, no sentido de que ele, o descendente de Abraão, seria o legítimo herdeiro de todas essas promessas. A lei que veio depois não pode anular essas promessas. Aqui a gente tem um trecho um pouco complicado, porque ele menciona especificamente 430 anos. Se a gente fizer a conta de quando a promessa foi dada a Abraão até o período em que os israelitas saem do Egito, dá um período muito maior do que 430 anos. Provavelmente Paulo não está se referindo à promessa feita primeiro a Abraão, mas à reafirmação da promessa, que foi feita por Deus a Jacó. Por quê? A promessa foi feita a Abraão, foi reafirmada a Abraão várias vezes, depois foi feita a Isaac, reafirmada a Isaac, feita a Jacó, reafirmada a Jacó. Então, deste período todo aqui, não é o que Paulo está contando. Paulo está contando da última vez que a promessa foi reafirmada a Jacó até o período da lei, da entrega da lei no Monte Sinai, passaram-se 430 anos. Aí a conta fecha. Então ele está dizendo, uma lei que foi dada 430 anos depois não pode simplesmente anular a promessa. Não tem como. A lei não pode anular a promessa. E por que, que a lei não pode anular a promessa? Porque ela veio depois. Da mesma forma, se eu deixo um testamento e morro, vou-me embora, ninguém pode vir e anular esse testamento, ou revogar esse testamento, ou acrescentar uma cláusula a esse testamento. O que está feito, está feito. E aí ele continua, porque se a herança provém da lei, não decorre de promessa. Por que, que eu falei que lá em cima a aliança ele estava usando num termo de testamento?
Porque aqui embaixo ele usa a salvação num sentido de herança. O uso dessa palavra aqui é muito importante. Uma herança, você só recebe uma herança mediante um testamento, seja ele explícito, escrito ou implícito, né? Se alguém não deixa um testamento escrito, então, obviamente, a gente entende que esse testamento, a herança é designada ao filho, né? Aos filhos ou alguma coisa assim. E é muito importante que Paulo compare a salvação com uma herança. Por quê? Herança, ela já evoca uma situação muito interessante. A salvação é uma herança e não um salário. Salário é uma dívida. Eu trabalho, para quem eu trabalho, ele me deve um pagamento. Salário é dívida. Herança não. Herança é graça. Ninguém faz nada para merecer uma herança. Você não trabalha por uma herança. A herança é algo que você recebe de alguém que trabalhou por você. Né? O pai e a mãe morrem, deixa a herança para o filho. O filho não trabalhou por aquela herança. Quem trabalhou foi o pai e a mãe. Herança é graça. Salário é dívida. Então, Paulo não está dizendo que a salvação é um salário, é um pagamento. Paulo está dizendo que a salvação é uma herança. A gente recebe ela sem ter trabalhado por ela. Mas alguém trabalhou por nós. Tá? Então, vamos parafrasear, porque se a salvação provém da lei, ou seja, se a salvação é por meio das obras, então ela não decorre da promessa. Olha o que ele está dizendo. A lei veio depois da promessa. Se a salvação é proveniente da lei, então ela não proveio da promessa. E se ela não proveio da promessa, então a gente pode concluir que Abraão e todo mundo que veio antes da lei não foi salvo. Ora, porque se a salvação depende da lei, como é que eu faço com todo mundo que veio antes da lei? Eles simplesmente não foram salvos? E por que que Paulo gosta de usar o exemplo de Abraão? Porque Abraão é o início da história dos judeus. Ele é o patriarca mor. Ele é aquele a quem Deus fez inicialmente a promessa. E a lei veio muito depois de Abraão. Se a salvação decorre da obediência à lei, então Abraão não foi salvo, porque ele veio muito antes. Mas o ponto de Paulo é que a salvação ou a herança, ela provém de promessa e não de lei. E ele diz mais, para confirmar o argumento. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, Abraão não trabalhou por essa promessa. Ele não trabalhou por essa graça, ele não trabalhou por essa herança. Ele recebeu essa herança gratuitamente. Deus deu a herança a Abraão na forma, aliás, Deus deu a salvação a Abraão na forma de herança e não de salário. Esses versículos, eles são bem concatenados por Paulo justamente para trazer essa ideia. Eu queria que vocês, percebessem aí uma coisa, nesses últimos versículos que a gente comentou. Né? A aliança foi na forma de testamento. E o prêmio da aliança era uma herança. Foi totalmente baseado em uma promessa que Deus fez a Abraão: eu serei o seu Deus. A aliança era de graça e não de obras. E como a gente viu, a gente recebe ela gratuitamente, não como forma de dívida. Tá? A gente pode confirmar alguns desses elementos em Hebreus. Se vocês forem lá em Hebreus 2, 2, Hebreus 2, versículo 2. Rapidão, deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. Isso. Deus concedeu isso gratuitamente
então, a Abraão. Hebreus 2:2 diz assim: Porque se a palavra falada por meio dos anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Tá? Essa referência ela vai se encaixar muito bem em alguns versículos aqui para frente, mas eu já quis adiantar ela justamente por conta disso. Por quê? A gente recebe essa salvação gratuitamente. Como que nós podemos negligenciar essa salvação? Da mesma forma que os Gálatas estavam fazendo. Eles queriam trocar aquilo que foi dado a eles de forma absolutamente gratuita por algo que eles queriam trabalhar para fazer, para conquistar. É a mesma coisa, eu ganho uma herança e eu me recuso a receber essa herança porque eu quero obter aquilo por meio do meu próprio trabalho. Isso não tem sentido, eu já estou recebendo isso gratuitamente, já foi me dado de forma completamente gratuita por Deus, e eu me recuso a isso porque eu quero trabalhar por isso. É isso que Paulo está falando, vocês estão desperdiçando algo que vocês ganharam, que vocês receberam de forma gratuita, e querem transformar em algo que vocês conquistam por meio de méritos. Tá? Agora, a pergunta que fica, que um judaizante, ou um judeu, ou até mesmo um cristão gentil poderia perguntar para Paulo é: então, para que serve a lei? Porque a gente já veio batendo na lei já tem algum tempo, né? Paulo já começou falando, a salvação é por meio de Jesus. A salvação é pela fé. Você não trabalha. A justificação é pela fé. Jesus imputa a você a obediência dele e imputa a ele o seu pecado. Jesus recebe a maldição da lei, a punição dos seus pecados no seu lugar. A lei não anula a promessa. Nós não estamos debaixo da lei. E a pergunta que fica agora é justamente essa. Então, para que serve a lei? Essa é a pergunta que a gente tem que matar agora. Para que serve a lei, então? E é uma pergunta justíssima, por isso, e bem óbvia, por isso que Paulo já adianta essa pergunta. Porque é óbvio que alguém iria perguntar, então, por que cargas d'água Deus deu à lei do Antigo Testamento? Se a lei não pode salvar, se a gente não consegue mérito diante da lei, se a gente é pecador e não consegue obedecer à lei, se a gente não consegue de forma nenhuma, obter nenhum méritozinho por meio da obediência à lei, para que serve a lei? Se Abraão não foi salvo pela lei, se o antigo Israel não foi salvo pela lei, qual é o objetivo da lei, então? Então, Paulo vai responder essas perguntas a partir de agora. Tá? Eu acredito que até uma das razões que motivou esse estudo de Gálatas, né, foi justamente a dúvida da Cirilda em relação a isso. Então, né? Se nós não estamos debaixo da lei mais, então para que serve a lei? Tá? E agora Paulo vai dar essa explicação para a gente. Ele começa já a explicação falando o seguinte: a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Essa é a primeira razão da lei. Então, vou até anotar aqui. Número 1. Por que a lei existe? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. Essa é a primeira razão. Muitas pessoas vão argumentar que essa razão que Paulo está dando do porquê a lei existe. Pronto. Para que serve a lei? Número 1, por causa das transgressões. Então, muitas pessoas vão argumentar que essa primeira razão que Paulo está dando, por causa das transgressões, poderia ser interpretado no sentido de para conter as transgressões. Ou seja, no sentido de minimizar a atividade pecaminosa. Então, Deus deu a lei para criar regulação em cima do pecado, ou para que, de alguma forma, o poder do pecado pudesse ser, de certa maneira, abafado pela lei. Eu já ouvi muito essa interpretação. No entanto, não parece ser a razão verdadeira. Por quê? Porque a lei não tem o poder, a lei não tem capacidade de diminuir o pecado.
A lei não restringe o pecado, muito pelo contrário. A nossa experiência revela, e a Bíblia também revela, que a lei, ela não restringe o pecado, ela avulta o pecado, ela aumenta o pecado. Então, quando Paulo diz que a lei foi dada por causa das transgressões, ele não está dizendo que a lei foi dada para conter as transgressões. Não tem essa palavra aí. Ele está dizendo que foi por causa das transgressões. Ou em alguma outra tradução, a gente poderia até dizer para as transgressões. Mas como isso? Como a lei teria sido dada para as transgressões? Justamente Deus deu a lei não foi para diminuir o pecado, mas para que a consciência do pecado aumentasse. Então Deus não quer frear o pecado utilizando a lei, porque ele sabe que o nosso coração é extremamente pecaminoso e não vai se restringir com a lei. Se a gente pegar as nossas Bíblias em Romanos 5:20, vai lá comigo em Romanos 5:20. Paulo explica melhor um pouquinho isso daí. Romanos 5:20 diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa. É isso que Paulo quer dizer, por causa das transgressões. Não é para diminuir as transgressões. A lei veio para que a consciência, para que a percepção do pecado do homem fosse aumentada. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Em uma tradução mais antiga, né, a gente poderia ler assim, deixa eu ver se eu me lembro da tradução da da Almeida atualizada, né, da ARA. Ele fala assim: a lei veio para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, o que Paulo está dizendo? Que a lei não veio para conter o pecado, muito pelo contrário, ela veio para ampliar a percepção do pecado, para ressaltar o pecado. Não que as pessoas vão pecar mais por causa da lei, mas que a lei vai revelar o pecado em sua extrema pecaminosidade. Porque também em Romanos, Paulo fala: porque eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse. Eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Eu não conheceria o adultério se a lei não dissesse não adulterarás. A lei é uma lupa. E ela é uma lupa que dá um zoom no pecado. É como se você estivesse olhando aqui nessa lente aqui da webcam. Essa manchinha aqui, ó, esse Rzinho que está bem aqui é o pecado. Só que vocês não estão vendo ele. A lei fez isso com o pecado. Ó. Ela trouxe o pecado bem aqui, ó, para ampliar a percepção do pecado. O pecado continua sendo o mesmo pecado de antes, mas agora você enxerga ele muito maior do que você enxergava antes. Então, para que serve a lei? Para aumentar a nossa percepção do pecado. Esse é o primeiro objetivo da lei. Então, por causa das transgressões, a gente poderia dizer aumentar a consciência do pecado e da culpa. Essa é a primeira finalidade da lei. E Paulo fala: isso acontece até que viesse o descendente. Então a lei cumpre esse papel até que venha o descendente a quem a promessa foi feita. E quem é o descendente? Cristo. Então a lei tinha esse papel de aumentar a consciência do pecado até que viesse Cristo. Aqui é bom que a gente faça um parêntese novamente. Por quê? Até que viesse o Cristo, né? Ou viesse a fé, o descendente da promessa, a gente pode pensar na figura de Cristo histórica, ou a gente pode pensar aqui nesse versículo na nossa consciência ou na nossa crença no Messias. Então a gente vai ter dois grupos. Pensa comigo. A gente tem o Israel antigo,
A lei foi dada a eles para que aumentasse a consciência do pecado deles de forma geral, até que viesse o descendente Cristo histórico e fizesse a redenção dos pecados. Mas se a gente pensar em termos individuais, hoje, para pessoas que não creem em Jesus, a lei também cumpre esse papel. Então a gente não pode pensar na lei só lá no Antigo Testamento, como se ela tivesse cumprido esse papel de aumentar a consciência do pecado apenas para os israelitas que estavam vivendo lá. Mas as pessoas que hoje não conhecem a lei, não conhecem a Cristo, aliás, elas também precisam da lei para que a consciência do pecado delas aumente e elas sejam conduzidas ao descendente a quem a promessa foi feita. Inclusive, nós podemos utilizar essa argumentação de Paulo com uma certa finalidade evangelística. Como assim, com uma certa finalidade evangelística? É só a gente pensar. Quando a gente vai pregar o evangelho a alguém, o evangelho é a boa notícia da salvação. O evangelho é Cristo morreu pelos seus pecados. Mas uma pessoa que não crê em Cristo, uma pessoa que não está na igreja, ela não tem a consciência do tamanho do pecado e da culpa dela. Então, convém que nossa atividade evangelística apresente primeiro a doença e amplie a noção que aquela pessoa tem do pecado e da culpa, para que a salvação em Cristo Jesus faça sentido para ela. Porque alguém que não tem consciência de pecado não precisa de um Salvador. Alguém que. Jesus mesmo disse: Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Ou seja, a pessoa precisa saber que ela é pecadora para que ela queira a salvação em Jesus Cristo, para que aquilo faça algum sentido para ela. Então, a nossa atividade evangelística ela começa com a lei. Ela começa mostrando aquilo que é o padrão moral de Deus e que aquela pessoa não pode alcançar. Então, a única forma dela se salvar, a única forma dela ter o beneplácito de Deus é se submetendo a Jesus Cristo. E ele faz um parêntese aqui, ó. A lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Foi ali que a gente leu Hebreus 2, capítulo 2. Em Hebreus 2, capítulo 2, o autor fala, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme. E também em Atos 7,53, no discurso de Estevão, no Sinédrio, ele também faz menção à lei ter sido entregue por meio de anjos. Então, Atos 7,53, Estevão fala, vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Esse é um aspecto interessante que Paulo está trazendo e que era uma interpretação comum de que Deus entregou a lei a Israel por meio de anjos. O que a gente pode entender disso? É difícil saber, mas uma das possíveis interpretações é que as tábuas da lei dos 10 mandamentos foram escritas pela mão do próprio Deus e entregues a Moisés por anjos. Os anjos pegaram aquelas tábuas vindas do próprio Deus e entregaram a Moisés. Pode ser uma possível interpretação. Tanto é que, na estrutura do templo, a própria estrutura da Arca da Aliança, né, do tabernáculo e tal, na Arca da Aliança tinham anjos, né, com suas asas jogadas em cima do propiciatório, onde ficava guardada as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, tá? Beleza. Então, isso é uma possibilidade, mas é mais uma curiosidade, não faz tanta diferença assim pra gente. Agora, olha o que ele diz. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Esse versículo é bem difícil de ser interpretado. O mediador não é de um só, mas Deus é de um só. Que mediador é esse que ele está se referindo? Ele está falando de Moisés. Ele disse: a lei foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Quem era o mediador entre Deus e os homens no pacto da lei? Moisés. Agora ele fala: o mediador não é de um só, mas Deus é de um só. A melhor explicação para esse versículo talvez seja essa. O que isso quer dizer? Moisés
foi um terceiro entre duas partes. Nós tínhamos duas partes, o povo e Deus. Moisés foi uma pessoa que mediou esta aliança. Moisés mediou este acordo entre Israel e Deus. Ele estava no meio, fazendo uma intermediação entre essas duas partes. Mas ele próprio carece de autoridade independente, ou seja, Moisés não podia fazer nada por si mesmo. Ele fazia aquilo que Deus mandava, ele era o mediador entre Deus e o povo. Mas ele próprio não tinha autoridade de si mesmo. Deus, no entanto, quando fez a promessa a Abraão, ele fez a promessa por sua própria e soberana conta. Ele fez por sua própria conta, de forma absolutamente direta. Deus não usou mediadores quando ele fez a promessa a Abraão. Então, o que esse versículo quer dizer é basicamente isso. Ó, o mediador não é de um só, ou seja, não é de um só. O mediador é de dois. Mas Deus é um só. Moisés atuou de forma indireta, mediando um acordo entre Deus e o povo. Mas quando Deus fez a promessa a Abraão, ele fez isso de forma direta, por conta própria. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? Agora a gente pode se perguntar isso, né? Porque o Paulo vem argumentando que a lei não tem mais aquela utilidade, nunca teve a utilidade de salvar, que a lei avultava o pecado no sentido de aumentar a consciência do pecado e da culpa. Aí a gente poderia perguntar agora, uai, então a lei é contrária às promessas? O propósito da lei é um propósito diferente do propósito da promessa? A lei, de alguma forma, ela se contradiz à promessa? Ou ela se coloca contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Nunca, jamais. Nunca, jamais. Absolutamente não. É isso que Paulo está dizendo. Nunca isso poderia acontecer. Porque, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Por que Paulo conclui dessa forma? Olha o que ele está dizendo. Porque se a lei pudesse dar a vida, se a lei pudesse salvar, a justiça seria de fato procedente da lei. Se a lei pudesse salvar, as pessoas seriam salvas pela lei. Mas a lei nunca foi dada com esse propósito. A lei nunca foi dada com a finalidade de salvar. A lei nunca foi dada com a finalidade de que as pessoas obedecessem ela para conquistar méritos diante de Deus. Esse nunca foi o propósito dela. E se a lei tivesse sido dada com esta finalidade, então a justiça, a salvação viria por meio da lei. Mas por que que Deus precisou mandar o seu próprio filho para morrer na cruz, substituindo a gente no nosso lugar? Por que que ele precisou fazer isso? Ora, porque a lei não ia conseguir fazer isso. Se a lei conseguisse fazer isso, não tinha a menor necessidade da salvação de Jesus Cristo. Não tinha a menor necessidade do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, se a lei pudesse salvar, o sacrifício de Jesus foi completamente em vão. Mas se o sacrifício de Jesus não foi em vão, é porque a lei não pode salvar. E não é que ela não pode salvar hoje, é que ela nunca pôde salvar. Nunca salvou. E ele conclui agora, para fechar com chave de ouro aqui, ó. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. A Escritura encerrou tudo sob o pecado. Ou seja, o testemunho inteiro, não só da lei, mas de todo o Antigo Testamento, da lei, dos escritos, dos profetas, tudo, a Escritura inteira colocou todo mundo debaixo do pecado. Essa era a finalidade principal da lei. Colocar, condenar todo mundo. Demonstrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Ela aumenta a consciência do pecado. Ela pega e joga uma luz em cima do seu pecado, assim, de forma que você não tem escapatória. A única coisa que você pode fazer diante da lei é reconhecer a sua pecaminosidade, a sua miséria. Não tem mais nada que a lei pode fazer por você. Ela avulta a consciência de pecado e mostra, encerra você na condenação.
A lei só serve para isso, ela condena completamente. A Escritura encerrou. Essa palavra poderia ser até melhor utilizada no contexto de encarcerou. A lei encarcerou, ela botou todo mundo dentro de uma prisão. Ela fez com que todo mundo fosse prisioneiro do pecado. Ela colocou todo mundo na cadeia do pecado. Falando assim, ó, vocês são tudo escravo do pecado. É isso que vocês fazem. E ela mostra isso cabalmente. Ela colocou todo mundo ali debaixo do jugo do pecado. Então, a única coisa que a lei revela é isso, o quão nós somos pecadores diante de Deus. E ela fez isso com os israelitas no passado? Fez. Ela faz isso com os ímpios, com aqueles que não creem em Jesus Cristo hoje? Faz também. Ela tem essa finalidade também. Todos os ímpios, eles precisam olhar para a lei, para que eles vejam o quanto o pecado deles é odioso, o quanto que eles carecem da graça de Deus, o quanto eles são escravos do pecado, o quanto que eles são servos do pecado. E a lei tem essa finalidade, ela cumpre essa finalidade para nós que somos cristãos também. Porque nós que cremos em Cristo e sabemos que estamos libertos da lei, ainda assim a nossa fé vacila, ainda assim a gente muitas vezes duvida. Então, o que que nós precisamos fazer? Olhar para a lei, para que a lei nos mostre todos os dias o quão pecadores nós somos e o quão dependente da salvação de Jesus Cristo nós devemos ser. A lei deve ser essa lupa que faz a gente olhar para os nossos pecados dia após dia para que a gente ame ainda mais a salvação de Jesus Cristo. Nós não devemos olhar para a lei com uma soberba ou com a confiança falsa de que nós podemos, de alguma maneira, obedecer à lei e conquistar mérito diante de Deus. Mas a gente olha para ela com a consciência de que o nosso pecado é gravíssimo. Isso deve nos dar ainda mais alegria na salvação que Jesus Cristo proporcionou. O Catecismo Maior de Westminster, ele falando sobre a lei, ele revela o seguinte, vou ler para vocês. Ele pergunta: o que é a lei moral? Ele fala: a lei moral é a declaração da vontade de Deus, feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e aos homens, prometendo vida pela obediência e ameaçando com a morte a violação dela. Isso é a lei de Deus. A lei tem alguma utilidade ao homem depois da queda? Embora nenhum homem, depois da queda, possa alcançar a retidão e a vida pela obediência à lei, todavia, ela é de grande utilidade aos homens, tendo uma utilidade especial aos não regenerados e outra aos regenerados. Então, a lei ainda tem uma utilidade para os ímpios e tem uma utilidade para os crentes. Qual é a utilidade da lei para todos os homens de forma geral? A lei é de utilidade para todos os homens para instruir sobre a natureza e a vontade de Deus e os seus deveres para com ele, nos obrigando a andar conforme essa vontade, para convencer os homens de que eles são incapazes de guardar e do estado poluto e pecaminoso de suas almas, corações e vidas, para humilhar os homens, fazendo-os sentir o peso do seu pecado e da sua miséria, e assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da sua perfeita obediência. Qual a utilidade da lei para os ímpios? A lei é de utilidade aos ímpios para despertar as suas consciências, para que eles fujam da ira de Deus e corram a Jesus Cristo, ou para deixá-los indesculpáveis sobre a maldição do pecado se continuarem nesse caminho de miséria. Qual a utilidade da lei para os crentes? Embora os crentes em Jesus estejam completamente libertos da lei e da sua maldição, de modo que não são justificados e tampouco condenados pela lei. Contudo, a lei tem utilidade comum a eles e a todos os homens, para lhes mostrar o quanto devem a Jesus Cristo,
por ter cumprido a lei e sofrido a maldição dela em seu lugar, para o seu próprio bem, e assim provocá-los a uma gratidão intensa e a manifestar essa gratidão por meio do cuidado da sua parte em conformarem-se ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é o resumo do Catecismo de Westminster. Qual é o objetivo da lei, então, para nós hoje? Para que a lei serve para nós hoje? A nossa fé nunca vai ser perfeita nessa vida. Então, a gente olha para a lei e aumenta a nossa consciência de pecado, para que essa consciência de pecado nos force cada vez mais a Jesus Cristo, para que a gente creia cada vez mais, seja cada vez mais grato, queira mais e mais e mais e mais e mais nos aprofundar na graça do Evangelho de Jesus Cristo. Em relação aos próprios israelitas, Paulo continua a partir do versículo 23. Mas aí, então, a gente segue o versículo 23 até o 29 na semana que vem, porque hoje já encerrou aí o nosso time, já deu 1 hora. Eu falei por 1 hora e nem senti a falação. Dúvidas?